E aí, pessoal, bem-vindos à nossa revisão de hoje. A gente vai destrinchar um assunto que, olha, despenca em prova: a sintaxe. Como professor, o que eu mais quero é ver o nome de vocês na lista de aprovados, né? Então a ideia dessa nossa explicação é tirar essas pedras do caminho. Bora lá dominar de uma vez por todas a diferença entre frase, oração e período e deixar o terreno prontinho para gabaritar? Para começar, eu jogo a pergunta: por que tanta gente boa perde ponto em questão de sintaxe básica? A resposta é simples. As bancas adoram uma pegadinha. Elas montam armadilhas bem ali, nos conceitos mais fundamentais da gramática. Na hora do nervosismo, com o papel na mesa, é super fácil confundir tudo se a base não estiver firme. Então o segredo não é ficar decorando um monte de regra à toa, mas sim entender como a engrenagem do nosso idioma realmente funciona. Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Primeiro, o desafio da sintaxe. Depois, frase, a mensagem completa. Em seguida, oração, o motor do verbo. Aí a gente passa para o período, contando os motores e, claro, fecha com vencendo a prova. Número 1. O desafio da sintaxe. A grande virada de chave aqui, gente, é mudar a nossa forma de ver as coisas. Sintaxe não é um bicho de 7 cabeças, cheio de regrinhas soltas. É só entender a mecânica da coisa, sabe? Como as mensagens são montadas e como elas viajam por aí. E com essa mentalidade de mecânico da língua, a gente entra na parte 2. Frase, a mensagem completa. Vamos ver o conceito mais amplo de todos. Então, o que é uma frase? Bom, é todo enunciado com sentido completo. Pode ter verbo ou não. O que importa é comunicar uma ideia. Pensa num veículo de entrega. A frase é qualquer veículo que pega um pacote, ou seja, uma mensagem, no ponto A, e entrega perfeitamente lá no ponto B. Se quem leu ou ouviu entendeu a mensagem por completo, pronto, temos uma frase. E na vida real, a gente tem veículos que precisam de motor, tipo um carro, e os que funcionam super bem sem ele, tipo uma bicicleta, certo? Isso explica muito bem os dois tipos que a gente tem. A frase nominal é a nossa bicicleta. Não tem verbo, não tem motor nenhum. Um exemplo claríssimo é quando alguém grita silêncio. A mensagem foi entregue perfeitamente, né? Já a frase verbal tem verbo. O candidato estudou. Aqui a gente já está falando de um carro, um veículo motorizado. E o que a gente tem que levar para a prova é que tanto a bicicleta quanto o carro cumprem o papel, entregam a mensagem com sucesso. Estruturalmente, os dois são frases. Agora, liga o alerta vermelho para esse exemplo clássico. Que prova difícil! Gente, as bancas amam jogar isso para derrubar candidato. Elas colocam frases sem verbo, cheias de pontos de exclamação, para dar aquela emoção e dar um nó na cabeça. Na pressa, bate aquela intuição de que, por ser uma expressão forte e completa, tem que ser uma oração. Mas não caia nessa. Lembra da regra? Fez sentido completo? É frase, mesmo que não tenha nenhuma ação rodando ali. Beleza? Parte 3 do nosso roteiro, oração, o motor do verbo. Aqui as regras do jogo ficam um pouquinho mais rígidas. A parada agora é a seguinte: oração é todo enunciado que tem verbo ou locução verbal. Ou seja, aqui, diferente da frase livre, o verbo é totalmente obrigatório. Na nossa analogia mecânica, a oração nunca vai ser uma bicicleta. Ela é o carro, a moto, enfim, ela é um maquinário motorizado. Se não tem verbo, a oração simplesmente não existe. Para análise sintática na hora do exame, o que vai definir uma oração é justamente a presença inquestionável dessa pecinha chamada verbo. E como isso cai na prática? Dá uma olhada nessa estrutura. Ele vai estudar amanhã. Olha a armadilha aí. Vai estudar é uma locução verbal. O erro clássico de quem está na correria é bater o olho em 2 palavras e pensar, opa, 2 orações. Nada disso. A locução verbal funciona como um bloco só, um motor super potente gerando uma única ideia de ação ali. Então, no fim das contas, a gente tem só uma oração. Para matar qualquer dúvida de vez, grava essa regra que serve como uma âncora na hora da prova. Tem verbo? É igual a oração. Não tem verbo? Não é oração. É direto ao ponto e salva vidas. Abriu a prova, olhou a alternativa, antes de ficar viajando no sentido do texto, a primeira atitude tem que ser caçar o motor. Achou verbo? Existe oração. Isso nos joga direto para a nossa seção 4. Vamos falar sobre o período e entender por que essa história de contar os motores é tão fundamental. A regra gramatical diz que período é a frase que possui uma ou mais orações, mas traduzindo para o nosso dia a dia, o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa bicicleta, que é a frase sem verbo, jamais pode ser um período. O período precisa ser um comboio de veículos motorizados. Ele sempre vai ter que possuir pelo menos um motor para ganhar essa classificação.
Na prática da nossa contagem, se a gente acha o número 1, ou seja, só tem um verbo ou uma locução verbal operando ali, a gramática chama isso de período simples. É um veículo de entrega com um motor só, fazendo todo o movimento. Igualzinho a gente viu lá no O Candidato Estudou. Uma ação, um motor, logo período simples. Agora, se a nossa contagem aponta o número 2, 3 ou mais, aí a história muda de figura. Nasce o famoso período composto. Pode imaginar que não é mais um carro sozinho, mas sim um trem cheio de vagões motorizados trabalhando nos mesmos trilhos. O exemplo perfeito é, quando estudou, ele passou. A gente tem a ação estudou e a ação passou. São dois motores diferentes puxando o mesmo comboio de ideias. Prestem muita atenção nisso aqui. Um erro muito, mas muito comum mesmo é confundir período composto com frase longa. A banca vai lá e coloca um parágrafo de 5 linhas na sua frente, super complexo, mas com um verbo só perdido no meio. Não importa se a frase é gigantesca. Tem um motor só, é período simples e ponto final. Em compensação, um textinho de 3 palavras tipo chegou e dormiu é período composto porque tem 2 verbos. Quem manda na brincadeira é única e exclusivamente a quantidade de verbos, nunca o tamanho da frase. E para fechar com chave de ouro, vamos botar essas ferramentas de mecânico da sintaxe para trabalhar. Parte 5, vencendo a prova. Pega esse cenário real de exame. Quando ele chegou, sentou-se e começou a estudar. Isso aqui é figurinha carimbada em questões. E a nossa postura agora, como verdadeiros mecânicos investigando a máquina, não é ler pela emoção, é fazer uma varredura estrutural. Bora abrir o capô dessa frase e dissecar tecnicamente essas engrenagens. Fazendo a varredura, a coisa fica super clara. O primeiro motor que a gente acha é o verbo chegou. O segundo motor é o verbo sentou-se. E o terceiro é a locução verbal começou a estudar, que de novo conta como um motor só. Ou seja, a gente tem 3 orações aí. Com 3 motores trabalhando, provamos por A mais B que esse é um período composto. Sem chute, sem achismo, só com análise puramente técnica. E para cimentar tudo o que vimos na nossa revisão de hoje, não esqueçam a nossa regra de ouro. O número de orações depende estritamente do número de verbos. Esse é o pilar mestre que vai sustentar a sua análise em qualquer avaliação. É isso que vai te proteger das pegadinhas cruéis da banca examinadora. O que me leva a deixar um pensamento bem provocativo aqui para o nosso encerramento. Se a gente acabou de provar que o tamanho da frase não serve para absolutamente nada na hora de classificar, quantos verbos ocultos ou locuções disfarçadas será que a banca vai tentar esconder na sua próxima prova? Fica o convite. A partir de hoje, leia todo o texto de prova com um olhar atento de quem está caçando motores. Fiquem sempre de olho vivo nas engrenagens do nosso idioma. Um super abraço, ótimos estudos para todo mundo e até a próxima!